Olá, eu sou a professora Geisa Orlandini Garrido, docente da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, e coordenadora do GPSEI. Estamos hoje, eu e a Tayana, apresentando a vocês, na verdade, está denominada aqui no cartaz como oficina, mas é mais um mini curso, um curso, que tratará da temática do trabalho na escola junto às crianças sobre prevenção e combate ao abuso sexual. Esse curso está fazendo parte, né, do primeiro Seminário Internacional Infâncias, Educação e Reexistência, Pesquisa e Práticas e a Participação das Crianças como Atores Sociais e de Direitos, nos dias 24 a 25 de outubro de 2022. Esse seminário é uma organização, né, na verdade, é uma iniciativa e realização do Grupo de Estudos em Pesquisas em Infâncias, Crianças e Educação Infantil, GEPSEI, do qual eu faço parte, né, e também atuo como coordenadora. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, você que está aí conosco, em prol, né, nessa luta ao combate mesmo, né, à violência sexual infanto-juvenil. E eu gostaria também de passar agora a palavra para a Tayana e agradecer essa parceria, né, dela por ela ter disponibilizado o tempo dela para poder estar compartilhando também as experiências dela e um pouco, né, sobre o que ela poderia nos trazer sobre esse tema. Tayana, eu passo a palavra para você. Olá, pessoal, professora. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder participar desse evento e conversar um pouco sobre esse assunto, né? Um projeto que a gente tem em conjunto, uma parceria mesmo, visando a prevenção e combate a esse tipo de violência, pensando sempre em como que a escola pode contribuir nesse sentido. Né? Eu sou advogada pelo Núcleo de Infância e Juventude de Jacarezinho, e também sou formada em Direito, fiz mestrado em Ciência Jurídica, e hoje a gente está aqui para tentar contribuir um pouquinho. Então, eu vou iniciar passando a... Vou apresentar aqui no slide para vocês. Só um minutinho. Então, pessoal, primeiro eu acho importante a gente começar falando sobre dados, né? Quando a gente pensa nos dados, a gente começa a entender como que aquele fenômeno ele é aplicado na nossa realidade, como que ele se desenha na nossa realidade. E eu encontrei algumas fontes sobre esse assunto que no final estarão referenciadas, a gente pode encaminhar para quem tiver interesse em se aprofundar sobre esse assunto. Mas a gente tem alguns dados bastante alarmantes. Então, assim, entre 2020 e 2021, ocorreram 43.427 estupros de vulneráveis, sendo que 61,3% deles foram praticados contra meninas com idade inferior a 13 anos, totalizando mais de 35 mil vítimas. Então, veja que em um ano, né, a gente tem aí no Brasil mais de 35 mil vítimas que sofreram esse abuso tendo menos de 13 anos de idade. Além disso, tem uma questão ali, a gente sempre tem que analisar tudo que a gente está fazendo pelo olhar interseccional. Né? Questões de gênero, raça, classe, eles estão em tudo. Então, eles devem ser falados em todas as ocasiões sobre como que eles se refletem nas realidades que a gente está estudando. Então, 49,7% dessas meninas que sofreram abuso eram brancas, ao passo que 49,4% eram negras. Em um outro estudo, foi falado que entre 2008 e 2014, das 490 notificações de casos suspeitos ou confirmados, 75% envolviam meninas, 78% delas eram brancas e 94,5% não eram deficientes. O que chama atenção aqui nesses dados? A gente percebe, a partir dessas informações, principalmente desse estudo que é um pouquinho mais antigo, de 2008 a 2014, que a característica da vítima, da maior quantidade de vítimas, é que elas eram meninas brancas. E aí a gente começa a pensar assim, o que esse número significa? Quando a
gente estuda a Safiotti, ela fala que existe uma distinção entre crianças vitimizadas, que são aquelas crianças que sofreram uma violência concreta, e as crianças vitimadas que passam por determinadas vulnerabilidades e ficam mais expostas a sofrer violências por conta dessa vulnerabilidade. Essa autora ela fala que a engrenagem social ela também responde pela produção de vítimas. E o processo de vitimação, embora não atinja somente crianças vitimadas, tem nelas o principal foco. Então, assim, essa autora ela explica que existe uma distinção de poder entre as pessoas, sendo que o lado de quem tem poder é ocupado por, em regra, homens, brancos, ricos e adultos. Na outra ponta, você tem quem menos ocupa poder: meninas, negras, pobres, crianças. Então, ela faz toda uma análise sobre quem tem essa relação de poder. Quando você estuda essa autora, você percebe que meninas negras e pobres, elas estão numa situação de menor relação de poder e, consequentemente, mais expostas a sofrer abusos, a sofrer violências, a sofrer determinados problemas. E quando a gente olha esses dados e vê que são registrados casos majoritariamente sobre meninas brancas, isso nos leva a crer que existe uma subnotificação em relação ao que acontece a essas meninas negras e crianças. Então, assim, a gente pode pensar que o sistema, a sociedade, enfim, toda essa sistemática que gerou esses dados, ele acaba protegendo mais meninas brancas e silenciando o que acontece com essas meninas negras e pobres. Então, existe essa subnotificação, a gente precisa entender isso e pensar que esses dados, eles refletem uma parte da realidade, mas eles são construídos a partir de elementos estruturantes, né? E essas estruturas se refletem, inclusive, nas omissões desses dados. Claro que essa questão da subnotificação tem outras autoras que falam sobre isso, inclusive estão citadas aqui na referência para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Outra informação interessante da gente mencionar sobre quais são as características de quem pratica esse tipo de abuso. Então, em 95,4% dos abusos, eles são praticados por homens, sendo que 82,5% são conhecidos da vítima, 40,8% é pai ou padrasto, 37,2% irmão, primo ou outros parentes e 8,7% avós. Então, assim, esses dados eles chamam a atenção porque quando a gente pensa nessa situação de abuso sexual, as pessoas podem ter um imaginário de pensar, mas jamais que isso poderia acontecer naquela família, naquela casa. E quando você olha os dados, a gente percebe que os principais envolvidos, os principais autores desse tipo de violência são pessoas da esfera familiar e doméstica, que convivem com aquela criança, que convivem com aquele adolescente e que não levantam suspeita. Tem uma outra informação que corrobora, que vai nessa mesma linha, que diz que 76,5% das ocorrências se deram no âmbito doméstico. E aí entra um fator interessante da gente pensar, que é o quê? Se a maioria desses abusos acontece dentro de casa, e a escola é um elemento externo, né? A criança ou adolescente ele sai de casa para ir para a escola, então a escola ela pode funcionar como um meio de prevenção. É o lugar que a criança sai para ir conversar com outras pessoas, vai ter acesso a conhecimento que muitas vezes não é transmitido pelos pais, muitas vezes esse assunto é um tabu dentro de casa, então pode ser que essas crianças e esses adolescentes não estejam preparados para entender o que é aquilo, né? Então a escola ela pode ser uma referência na prevenção nesse tipo de situação e também em notar determinados comportamentos que são indicativos de que existe um problema, que existe uma violência, que existe alguma situação ali suspeita. Né? E é interessante também a gente ter todo esse arcabouço de dados, porque quando a gente pensa nessa situação, quanto mais a gente consegue compreender quais são os elementos estruturantes disso, mais a gente consegue pensar em políticas públicas que vão realmente ali surtir algum efeito, que vão atender ao problema. Se a gente pensa de uma forma muito genérica, se a gente não entende que, embora tenha uma situação de gênero, mas a gente tem uma situação envolvendo infância e adolescência,
né? Se a gente não considera todas essas interseccionalidades, a gente pode pensar numa política pública que não seja tão efetiva como ela poderia ser. E uma outra questão que é interessante de mencionar, como eu falei agora há pouco, né, a maioria dos casos acontece dentro de casa. Então, a escola ela pode funcionar como uma medida de prevenção ali, como uma forma de tentar reduzir esse tipo de ocorrência. E tem um estudo que foi feito nos municípios de Rio Grande e Porto Alegre. E aí, o que acontece? Das crianças e adolescentes que foram entrevistados, e é importante frisar que eram crianças e adolescentes que estavam em situação de rua, foi relatado que 8% dessas pessoas tiveram alguma experiência relacionada à exploração sexual, e o grande fator de risco que eles identificaram foi a ausência de vínculo escolar. Os autores mencionaram que, quando essas pessoas não estavam na escola, isso aumentava em 16 vezes por cento a chance de sofrerem uma exploração sexual. Então, assim, a não presença na escola, não participação na escola, é um fator de risco. Bem, é importante também a gente delinear o que é, então, violência. Primeiro, é importante também consignar que a gente tem uma definição aqui de violência, que é da Organização Mundial da Saúde, e nós temos algumas espécies ali no Código Penal, no ECA, de condutas que são consideradas crimes. Mas crime e violência não necessariamente significam a mesma coisa. Por quê? Quando o legislador ele criou alguns tipos penais, que é assim, a gente pensa numa conduta e fala, se você fizer isso, sua pena é X a X. Quando o legislador faz esse movimento de estabelecer que uma conduta é crime, ele não dá conta de pensar em todas as possibilidades de violação que vão existir. Então, ele pensa em algumas situações, por vezes, que são mais comuns, tipifica aquilo, fala que aquilo é um crime, mas não significa que, porque uma determinada situação aconteceu que não se enquadra na definição de crime que está lá na lei, que essa situação não seja violência. A violência, a definição, entender o que é violência, é quase que uma coisa instintiva, né? A gente vê assim, tá fazendo mal, tá machucando, seja fisicamente, psicologicamente, a gente pode começar a pensar, será que isso é uma violência? Será que não é o caso de tomar alguma medida em relação a esse assunto, chamar os órgãos de proteção? Né? Então, assim, a Organização Mundial da Saúde define a violência como o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, um grupo ou comunidade, de modo que resulte ali dano psicológico, morte, qualquer tipo de privação. Então, é uma definição bem ampla. E a gente tem que ter essa noção de violência como uma coisa assim mais ampla mesmo, sem se restringir aquilo que a lei diz. Podem ter situações ali abusivas no nosso dia a dia que a gente não necessariamente vai encontrar uma resposta na lei, essa conduta é crime, mas isso também não significa que não devamos buscar os órgãos de proteção para tirar aquela criança ou aquele adolescente daquela situação abusiva, daquela situação de risco. Tá? Quando uma criança ou adolescente sofre esse tipo de situação, eles apresentam alguns comportamentos que a gente pode ficar de olho. Então, por exemplo, agressividade, medo, ficar arredio, se esquivar, ter crises de choro sem motivo aparente. Esses são alguns dos sintomas, vamos colocar assim, mas é claro que existem diversas outras possibilidades da gente olhar, da gente se atentar, que ali não é um comportamento normal, que aquilo não é um comportamento de praxe naquela criança, naquele adolescente, então a gente precisa ficar atento, né? Nesse sentido, considerando que eu estou cuidando aqui mais de uma parte jurídica, eu pensei em explicar um pouquinho sobre os principais crimes que a gente tem, tanto no Código Penal como no Estatuto da Criança e do Adolescente, que envolvem essa questão de abuso e exploração sexual. Eu citei aqui no slide, né, alguns, assim, um resuminho daquilo que a gente tem na lei, mas é como eu falei, não necessariamente o que a gente vai entender por violência é o que está aqui. Pode ser que a gente encontre outras situações que não estão aqui nessa lei, tá? Então, assim, em relação ao Código Penal, a gente tem, por exemplo, a questão do estupro de vulnerável, que é o quê? É ter a conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato libidinoso com alguém que não tenha completado 14 anos. E aqui é importante a gente mencionar que não importa absolutamente nada além da idade nesse tipo de situação. Ou seja,
o que a gente vai analisar para considerar esse crime? A idade da vítima. Se essa vítima passou por qualquer situação tendo menos de 14 anos, quem praticou vai responder por estupro de vulnerável. Não se discute qualquer outro fator além desse. É um critério puramente objetivo, porque parte da premissa de que a pessoa com essa idade, ela não tem capacidade de entender aquilo e nem de escolher qualquer coisa. É uma pessoa em desenvolvimento e que não tem... por isso que a lei protege a partir da idade. Ela parte da premissa de que existe uma imaturidade ali que deve ser protegida. O Código Penal também fala na possibilidade de corrupção de menores, que é induzir alguém com idade inferior a 14 anos a satisfazer a lascívia de outra pessoa. Uma outra possibilidade, praticar na presença de alguém com idade inferior a 14 ou induzi-lo a presenciar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a própria lascívia ou de outra pessoa, ou seja, praticar aquele ato na frente daquela criança, daquele adolescente, com o fim de satisfazer a lascívia. Além disso, tem a possibilidade de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, que é submeter, induzir, atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém que não tenha completado 18 anos ainda. Então, assim, aí você percebe que existe um intuito de lucro além disso, né? A exploração sexual sempre remete a isso. A ideia é de obter lucro por trás daquela atividade. Além disso, existe um outro crime importante da gente mencionar no Código Penal, no último, né? Que é sobre divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de sexo ou de pornografia. Ou seja, o que a lei fala? Que o ato de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou faça apologia, ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. E aí a lei traz toda uma pena por conta disso. Então, assim, podem ver que a lei, ela traz muitos verbos ali, muitas possibilidades de muitas condutas para tentar justamente criminalizar e trazer uma consequência penal para quem faz esse tipo de coisa. Já agora, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem ali outras leis, outros dispositivos legais que vão criminalizar certas condutas. Por exemplo, lá no artigo 240, existe o ato de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Então, assim, o registro desse tipo de situação é um crime, a produção é um crime. Além disso, vender ou expor à venda pornografia ou outro registro que contém esse tipo de situação envolvendo criança ou adolescente também é crime. Outro crime, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, tem diversos tipos penais aqui. Vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo ou pornografia envolvendo essas pessoas que devem ser protegidas. O ato de comprar esse tipo de material, de armazenar esse tipo de material também é um problema. E simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia, seja por meio de montagem, adulteração, ou qualquer outra forma, também é crime. Além disso, o ato de aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio criança com o fim de praticar ato libidinoso também é crime. Então, assim, aqui são alguns exemplos de condutas que são tipificadas pela lei que vai trazer uma consequência penal para isso, tá? E aí, pensando assim, bom, a gente sabe que existe, a gente sabe que é uma realidade, como que as pessoas que estão na escola podem interferir nessa situação? A Constituição Federal, que é a nossa lei, vamos dizer assim, uma das mais importantes, se não a mais importante, ela atribui que é um dever social, não só da escola, mas também da família, da sociedade, fazer a proteção da criança, do adolescente, garantir que eles tenham vida, que eles tenham educação, que eles tenham dignidade, respeito. Então, assim, a nossa lei, ela esclarece que é nosso dever, que é nossa obrigação zelar por essas pessoas. E, além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os casos envolvendo suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante, maus tratos
Ou seja, não fala só em abuso, fala de violências em geral. Serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, assim, o próprio ECA diz que quem que tem que ser acionado no primeiro momento aqui? O Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão de proteção. Então, quando percebe uma situação suspeita, pode procurar esse órgão, que é ele que vai fazer o encaminhamento, tentar tirar aquela criança, aquele adolescente da situação de risco. E assim, o ato de não notificar, ele traz até uma certa penalidade. Ele fala que o professor ou responsável de um estabelecimento que não comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, seja envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente, pode gerar uma penalidade de multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando até o dobro se a pessoa já fez aquilo mais de uma vez. Nesse sentido, né, considerando esse dever da escola de participar ativamente na prevenção e no combate, eu vou mencionar um projeto que chama Escola que Protege. Ele, na verdade, é um projeto que é amplamente desenvolvido, que ele objetiva a capacitação de quem está na escola para trabalhar com esse tipo de situação. Então, assim, como lidar? Né? E esse projeto, ele objetiva justamente isso. E eu trouxe para vocês aqui a frase que uma das educadoras que participou desse projeto falou, que ela justamente explicita, né, o quanto que é importante as pessoas, enquanto educadores, incentivarem ações, incentivarem mudanças para não criar também uma omissão e não criar ali cidadãos omissos. Então, ela fala, como educadora, penso ser de minha responsabilidade observar o que acontece em minha sala de aula, na escola, na comunidade, enfim, na sociedade em que estou inserida. Se o meu objetivo é formar cidadãos críticos, eu devo ensiná-los a lutar por seus direitos, levando-os a perceber e a buscar uma cultura de paz, buscando construir uma sociedade mais digna. A omissão não faz parte dessa concepção. Então, ela incentiva que as pessoas lutem, que as pessoas denunciem, e ela objetiva justamente formar pessoas críticas. E formar uma pessoa crítica envolve também que essa pessoa lute por seus direitos, conheça seus direitos e possa tentar se defender. Quando a gente vê uma situação assim na escola, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer? Então, primeira coisa, não é necessária a produção de provas. Diante da mínima suspeita, procura o conselho tutelar, faz uma denúncia anônima para o Disque 100, ou enfim, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre os órgãos que a gente pode procurar, mas não é necessário fazer a produção de provas, não é necessário chamar os responsáveis ali na escola, fazer uma conversa, fazer uma investigação paralela, porque muitas vezes isso pode espantar aquela pessoa que a gente está tentando investigar. Então, assim, vamos pensar que, de repente, o autor da violência é o pai daquela criança. Quando esses pais são chamados na escola para conversar, para fazer uma investigação paralela, essa pessoa pode se ligar que isso está acontecendo, que a responsabilidade pode chegar nele, e aí simplesmente tirar aquela criança da escola, levar para outra cidade, levar para outro lugar, e perder uma oportunidade de tirar aquela criança ou aquele adolescente de uma situação de risco. Então, não é necessário fazer uma investigação dentro da própria escola. Quando a gente tem ciência de uma situação dessa, ou mera suspeita, procurar. Quem que a gente tem que procurar? Então, o diretor, o coordenador, ou coordenador de estágio, para quem está fazendo estágio, e se você tiver um receio, se você não quiser se expor, se você tem suspeita de que, de repente, essas pessoas podem estar envolvidas de alguma forma, a denúncia pode ser feita por meio do Disque 100, que aí ela pode ser feita de forma anônima, você não se identifica e mesmo assim ajuda. Além disso, a gente pode pensar também em ações esporádicas e reuniões promovidas pela própria escola, né? Pensar sempre em como que a gente está fazendo hoje, né? Conversar sobre o assunto, lembrar da importância de falar sobre isso. A rede de proteção também pode interferir nesse sentido, fazendo estudos de caso. A gente sabe que nas cidades tem determinadas crianças que são acompanhadas, então nos encontros da rede de proteção, falar daquela criança, falar daquele adolescente, falar, olha, teve um comportamento assim, o que a gente pode fazer, para onde que a gente pode encaminhar, quem que pode acompanhar, ficar de olho. Então, é sempre interessante pensar em estudo de caso para ter uma abordagem mais direcionada. Reunião da rede de proteção, mencionei agora há pouco,
e também elaborar um fluxo de atendimento, né? Como eu falei aqui, eu dei algumas dicas de onde a gente pode procurar, mas às vezes em cada cidade funciona de uma forma, enfim, então é legal que as cidades tenham um fluxo de atendimento para que isso seja divulgado entre os profissionais e eles saibam a quem procurar. Agora eu vou passar a palavra para a professora Geisa, estou à disposição e agradeço muito pela atenção de todos. Muito obrigada. Nossa, Tayana, muito obrigada. Maravilhosa a sua apresentação, nos ajuda a pensar, né, da nossa minha função social. Se a criança estiver sofrendo algum tipo de abuso, tem como denunciar, é o nosso dever denunciar. Né? E aí, no caso de nós estamos falando de um combate, de formas de denúncia, o que seria essas tipologias ela traz da violência, mas é possível trabalhar, né, a prevenção na escola? É possível tratar dessa temática com as crianças? Então, eis o desafio. Essas temáticas, né, de educação sexual na escola, as questões de gênero, sexualidade, tem feito parte da minha vida desde a graduação. Então, eu vim desde a graduação desenvolvendo projeto de pesquisa a partir dessas temáticas. E a minha graduação em pedagogia, a minha formação inicial em pedagogia, o meu mestrado e doutorado foi pela Unesp, e o meu mestrado teve como foco as concepções de crianças, né, que na época seria o 5º ano nosso, né, naquela época se falava 4ª série, sobre gênero e sexualidade. E no doutorado eu trouxe as concepções das crianças, mas as crianças da educação infantil, né? E é muito assim interessante ouvir as crianças e necessário, não só interessante, necessário. As crianças elas são produtoras de cultura. A gente precisa conceber as crianças como atores sociais, né? E trazer essa concepção para a escola das crianças como sujeitos de direitos. E esse trabalho, quando eu desenvolvi, como eu disse, né, eu me formei na Unesp, fiz pedagogia, fiz o mestrado, fiz o doutorado, mas eu fui entender mesmo essas questões de gênero, de sexualidade o próprio trabalho, né, de educação sexual na escola, quando eu me tornei professora. Então, eu me efetivei, né? Hoje eu não sou professora mais no estado de São Paulo, né? Eu exonerei e assumi na UEMP a partir de 2019, estou como professora adjunta, mas desde 2006 eu trabalhei ou na sala de aula com crianças pequenas, porque eu sou professora eu era professora, tô a saudade. Eu era professora de crianças mesmo, né, do ciclo 1, dos anos iniciais, do ensino fundamental, e também pude ser coordenadora de escola, diretora, e também trabalhei na diretoria de ensino como professora coordenadora. Então, isso me permitiu, assim, ver na prática mesmo essas questões de gênero. E foi quando eu mais aprendi mesmo, né, fazendo essa relação teoria e prática, quando eu estava lá na sala de aula. E sempre gostava de assumir a sala do 3º ano, nas crianças de 8 anos, porque tem aquela questão da alfabetização e elas já estão produzindo mais textos com autonomia. Então, quando eu podia, eu escolhia esse 3º ano. Então, essa experiência que eu vou trazer para vocês agora é numa sala de 3º ano, né? Dos anos iniciais do ensino fundamental, então crianças entre 8, 9 anos, e de escola pública. Então, essa foi uma experiência em 2018, que eu trabalhei com essa temática da prevenção do abuso sexual infantil. Eu utilizei como fonte, né, o livro Segredo da Tartanina. Vou até mostrar para vocês esse livro aqui.
da Alessandra Rocha Silva, da Sheila Poma e da Cristina Vataray, e ilustrações de Saulo Nunes. Esse livro que eu sei da Tartanina, ele até precisou ser encadernado de tanto que passou pelas mãos das crianças, e elas foram conhecendo o livro, e eu emprestei para alunas também, que eu ministrava aula na faculdade, né, no curso de pedagogia, e esse livro teve foi conhecido por bastante pessoas. E o que eu gostaria de falar? O que me embasou, na verdade, esse projeto? Uma concepção também concepção que eu tinha, claro, né, de infância, de criança, mas também de educação sexual. Então, a gente parte, né, a gente defende que a educação sexual precisa ser trabalhada, tratada na escola, né? E aí a gente traz as questões de gênero, as relações de gênero, a igualdade também étnico-racial, entre outras temáticas que nos levem a tratar também das diferenças. E autoras, né, por exemplo, como a professora Marineide Figueiró, ela traz mesmo a questão de como ensinar, né, de forma sistematizada, planejada, a educação sexual, porque ela acontece no espaço informal, mas também no espaço formal, que é a escola. Então, ela traz como foco o ensino formal e traz até metodologias, discute a importância da educação sexual ser tratada nos cursos de formação inicial e continuada. Então, assim, tem sido uma referência para mim, para pensar a educação sexual na escola, né? E ela traz também conceitos de que se a gente fala de uma escola inclusiva, a gente precisa falar de educação sexual, porque esse tema, por hora, vai tratar da diversidade humana. Então, ela tem sido uma referência nesses estudos, e ela trata de uma perspectiva emancipatória, né? Que ela traz o diálogo, enfim. Outra autora, também a professora Constantina Xavier, que a Tayana trouxe, né, o projeto, né, no Mato Grosso do Sul, que foi desenvolvido, também é uma referência, que a Tayana até trouxe uma citação dela, Constantina Xavier Filha, e a professora Jimena Furlani, ela tem um livro publicado em 2011, que o título do livro é Educação Sexual na Sala de Aula, Relações de Gênero, Orientação Sexual e Igualdade Étnico-Racial numa proposta de respeito às diferenças. Esse livro também é uma referência, porque ela traz esse trabalho na prática mesmo, da educação infantil ao ensino fundamental. Então, ela traz conceitos, por exemplo, da educação sexual, mas de crianças sexualmente saudáveis, como seria, né? A importância de trabalhar as questões também de gênero, entender os estudos de gênero também como enquanto um campo científico. E então ela tem muito a contribuir com seus estudos, e até no livro dela traz assim os princípios, né, que norteariam esse trabalho, depois práticas mesmo, metodologia, como que você pode trabalhar na prática. E ela traz alguns conceitos, né, que a criança tem que ter o conceito desenvolvido de, por exemplo, de privacidade, partes do corpo que não se devem tocar, e dos respeitos às diferenças, as questões de gênero, né? A gente precisa, também a gente fala de educação sexual, mas a gente precisa pensar nessa hierarquia de gênero que existe na sociedade e é refletida na escola. Por exemplo, por meio da segregação de gêneros, a gente percebe muito, principalmente por meio das brincadeiras e nas utilização dos brinquedos. Isso eu constatei na minha pesquisa de doutorado com as crianças de pré-escola. Então, essas hierarquias de gênero dentro da escola. Então, isso vão também constituindo identidades, né, de gênero. E uma autora também que me embasa muito, que está até participando do nosso seminário internacional, que é a professora Jane Felipe, porque ela fala assim que a educação sexual é fundamental no combate ao abuso sexual infantil. E ela traz a responsabilidade, né, que tem muito a ver com a fala da Tayana, né, que a Tayana, ela cita a Constituição, ela cita o ECA,
que traz a família e a escola como importantes, né, instituições sociais na garantia da dignidade da criança, dos direitos das crianças. E a professora Jane Felipe traz os familiares e os professores como responsáveis por esse tema. E ela traz o conceito de perspectiva protetiva. Então, assim, é responsabilidade da escola e da família, sim, falar desse tema. Então, assim, posto, né, essas considerações sobre esse trabalho de educação sexual na escola, agora eu vou fazer um recorte e falar mais especificamente, então, de como foi esse projeto. Né? Então, a Tayana, ela deu essa visão muito necessária, né? Afinal de contas, o que a gente faz se a gente ficar sabendo? Né? Quem que a gente pode contatar? Para quem que a gente pode denunciar? Que cuidado devemos ter? Então, a Tayana trouxe, né, essa perspectiva, né, voltada também da educação sexual, os direitos humanos, e agora eu vou trazer para vocês na prática como seria desenvolvido esse projeto. Porque a gente sabe que a gente vive num momento muito delicado, principalmente com a retirada dos termos identidade, de gênero, sexualidade, orientação sexual do Plano Nacional de Educação, né? Então, ele não entra em 2014 a 2024, né, no plano, e, consequentemente, não aparece essas temáticas na nossa base nacional comum curricular, que a base, ela, na verdade, orienta os currículos, né? Então, a gente vive esse dilema, essa polêmica. Então, eu acredito que, além, né, da própria professora Marineide apontar que falar de sexualidade desses temas é um tabu na escola, então, imaginem como muitos professores, na verdade, né, em cursos em contato direto com os professores e professoras, eles e elas dizem, nossa, eu tenho medo de trabalhar com essa temática, eu tenho medo de sofrer algum tipo de constrangimento, né? E até a partir da própria fala da Tayana, da professora Jane Felipe, né, da Furlanda Figueiredo, nós devemos trabalhar com essas questões. Né? A escola é uma instituição de formação humana. E essa temática precisa fazer parte do currículo escolar. Então, por gentileza, Tayana, pode passar para o próximo slide. Então, eu vou compartilhar com vocês que foi desenvolvido esse projeto e que é possível desenvolver projetos de educação voltados para a temática de educação sexual, de gênero, e no nosso recorte de hoje, que nós hoje vamos falar mais especificamente mesmo da prevenção ao abuso sexual. Então, né, tem um recorte aqui na fala minha de Tayana. Então, aqui o desenvolvimento, né? Eu desenvolvi o projeto, poderia a gente, claro, a partir da realidade das crianças, ter surgido o projeto. Mas na verdade, eu elaborei o projeto e apresentei a proposta para as crianças e nós fomos construindo juntas, né, desenvolvendo esse projeto. Então, não foi um projeto que surgiu a partir das crianças, de uma necessidade, ou porque havia alguma criança sendo abusada, ou um caso na escola. Foi mesmo da necessidade de tratar essa temática por ser uma temática de formação humana. Então, eu apresentei para as crianças esse livro por meio de contação de história, não foi o primeiro contato, na verdade, não foi uma leitura em voz alta. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu utilizei fantoches. Eu poderia ter iniciado com uma leitura, por exemplo, porque o livro, ele traz momentos em que a criança interage com o próprio livro. Então, as autoras, elas fazem a proposta, desenhe aqui, né? É como se fosse a criança identificar, na verdade, ser um espaço de manifestação da criança com que ela se identifica, as suas opiniões sobre a história. Então, a criança vai interagindo com a história, né? Então, por exemplo, aqui. Então, eu optei por fazer uma contação de história e utilizei de fantoches, né? Por exemplo, a Tartanina, no momento aqui da história. Por que se chama O Segredo da Tartanina? Então, ela começa, né, a história com o casco,
Em alguns momentos da história depois, ela aparece. Eu não vou mostrar todos os fantoches aqui, que são bastante, mas só para a gente. Só para vocês verem que nós temos a possibilidade de trabalhar de forma lúdica também. Olha, no decorrer da história, esse baú vai ficando maior. E ele tem a relação com o próprio título, né? O segredo da Tartanina. Então, quanto maior ela vai carregando esse segredo sozinha, ela até chora aqui, vai ficando esse baú maior. E no momento da história, ela aparece sem casco. Então, isso aqui tem a ver com a história, porque o abusador pede para ela tirar o casco e tira fotos da Tartanina. E ele, o abusador seria o senhor Malvo. Olha ele com a câmera. E no livro traz essas imagens, é um livro com ilustrações bem fortes, marcantes, e a gente vai depois tratar que é um tipo de abuso, né? E aí o livro traz no final também quem que a criança pode usar, que as crianças, se alguma criança estiver passando por isso, ou se alguma criança passar por isso, quem que ela pode contar? E aí as autoras trazem a possibilidade de um adulto de confiança, e aí traz até a professora como uma figura importante. E as redes de apoio, que foi que a Tayana mostrou aqui, traz também no livro. Então, de maneira lúdica, as crianças vão fazendo associação da vida real, né? Imaginando assim, apesar dessa história acontecer no mar, e se fosse, né, na realidade, como que uma criança se sentiria? Então, no caso, ao invés de tirar o casco, que a tartanina tira o casco, seria a criança tirar a roupa. E aí a gente vai trabalhando, a partir dessa história, conceitos, por exemplo, de privacidade, né? O que seria o abuso. Então, nós trazemos conceitos mesmo para as crianças entenderem o que é abuso e o que não é abuso, né? Que partes do corpo nós podem ser tocadas e que partes do corpo não podem ser tocadas. Então, a gente vai tratando de questões que são da sexualidade humana, né? Então, eu tenho que ter consciência do meu próprio corpo, né? Para eu poder saber que no meu corpo eu posso tocar o meu corpo, mas outras pessoas não podem, né? Em determinadas partes não. De repente, passou a mão no cabelo, relou no meu, tocou nos meus olhos. Existe até alguns trabalhos, né, do semáforo, né, de atenção amarela, que não pode, vermelho jamais, verde pode, nessas partes podem tocar, né, se a pessoa vir, me abraçar, enfim. Então, nessa primeira parte do desenvolvimento, seria a contação de história por meio de fantoche. Aí eu fiz a apresentação da proposta para as crianças, o que seria a temática. É claro que para fazer essa apresentação, né, nós dialogamos, debatemos, né, para depois eu fazer a apresentação. Depois eu fiz a apresentação de outros vídeos sobre essa temática, outras oficinas. Por quê? Porque eu precisava que as crianças também tivessem repertório, porque elas iriam compartilhar esse conhecimento com outras crianças. Então, daqui a pouco vocês vão entender o que seria esse compartilhar com outras crianças. Então, né, replicar esse conhecimento. E depois nós fizemos, claro, uma parceria com a família, porque é muito importante no trabalho de educação sexual na escola, né, apesar de a gente ter feito um recorte da prevenção, envolver as famílias nisso, né, nesse trabalho. Então, as famílias fizeram também pesquisas de vídeo no YouTube, assistiram com as crianças, né, com seus filhos e filhas, e eu estou falando isso de escola pública, tá? E que é possível esse trabalho. Os familiares responsáveis pelas crianças, né, pais, mães, com quem as crianças moravam, gostaram muito desse projeto. Algumas mães até trouxeram assim, né, numa conversa particular, olha, que legal a escola tratando desse tema, porque eu passei por um certo tipo de abuso, aí especificou lá, né, o que passou, e não pude, né, ter contar para ninguém, ter ajuda de ninguém. Então, a gente percebe, assim, que a família, né, se tiver esse diálogo escola e família, ela também se sente parceira, né, nesse trabalho.
E aí, desse trabalho, né, dessa história, surgiu a elaboração de cartazes pelas crianças. E aí, nessa elaboração de cartazes para as crianças, fazia parte do projeto apresentar a história e o cartaz que elas elaboraram para a turma do segundo ano, que eram crianças menores que elas. E aí vocês vão entender, né, por que, que é importante a gente também pensar para quem que vamos apresentar o projeto. E aí teve o debate entre as próprias crianças, entre as crianças do terceiro ano que estavam, né, apresentando seus cartazes para as crianças do segundo ano, e um debate quando a gente fala de que as crianças são, como atores sociais, é isso, elas também poderem debater, conversar, dialogar sobre as suas vidas, o que elas acham pertinente, sobre o mundo em que elas estão inseridas, e foi muito interessante o ponto de vista delas sobre essa temática, né? E como uma criança entende a outra, e muitas coisas a gente não tá nem percebe, não é perceptível aos nossos olhos, e elas trazem essas discussões. E, por final, o projeto finalizou por meio de uma avaliação. Né? Pode passar para o próximo, Tayane, por gentileza. Então, o que, que a gente faz ao contar uma história ou ler uma história que tem diferença, né? Essa contação dramatizada da leitura mesmo. Independente, foi utilizado estratégia de leituras, o antes, o durante e o depois. O que significa isso? O antes, apresentar as autoras, né? Falar um pouco de um projeto, da editora, e, claro, explorar o título. Por que, que vocês acham que é o segredo da tartanina? E é claro que elas fariam uma leitura da própria imagem, né? Porque aqui tem a tartaruga no contexto, né, do mar, e aí elas foram falando o que, que elas achavam que se tratava essa história. Por que, que a gente faz essa estratégia de leitura que é explorar o antes, que seria o antes, né, o anterior à história? Porque ao terminar a história, ela utiliza da estratégia de antecipação, que é antecipar o que ela acredita que seja aquela história. E de verificação, que ao terminar a história, ela vai verificar suas hipóteses iniciais. Será que aquilo que eu tinha, né, como hipótese inicial é realmente, com o final da história, foi confirmado ou não? Tá? Então, elas... E o durante a história, no caso, né, a entonação, né, utilizar de alguns... para as crianças se atentarem, né, às falas dos personagens, as diferenças e as próprias imagens também, essa leitura de imagem, o ouvir a história. E o depois, que eu acabei de falar, né, que seria a verificação. Então, o que vocês pensaram, né, que era o segredo da tartanina? E, claro, o debate em si, né? Como que vocês acham que ela se sentiu? Vocês já ouviram falar sobre isso? E aí nós fomos explorando e conversando muito sobre o tema. Próximo slide, por favor. E aí, como que foi então essa apresentação? A apresentação dessa proposta de elaboração de cartazes para o segundo ano. Nós fizemos esse debate sobre a temática. E por que cartazes, né? Porque cartaz por que nós precisamos apresentar a proposta e o projeto? Porque todo projeto ele tem um produto final. E o nosso produto final seria o cartaz. Então, assim, quando ele sendo um gênero textual, né, eu preciso saber qual que é a função social desse gênero, né? Qual que é o contexto, as características do texto, como que eu tenho que escrever esse texto. Então, o cartaz, ele sendo um gênero textual, ele tem uma função. A função dele é informativa, informar algo. E para as crianças produzirem, né, que seria o produto final do nosso projeto, é um cartaz. As crianças precisam saber para quem que eu estou elaborando esse cartaz. Porque o escritor faz isso. Né? O gênero textual eu tenho que entender qual que é o contexto de produção. Para quem, por que eu vou escrever, para quem que eu vou escrever e como eu vou escrever. Então, quem vão ser meus interlocutores? Quem vai ler o meu cartaz? Por isso que nós situamos o segundo ano.
Sendo um cartaz para o segundo ano, por exemplo, então precisamos fazer esse cartaz com letras caixa alta, porque as crianças do segundo ano estão aprendendo a ler e escrever. Então, como eu devo escrever esse cartaz? Então, como a gente já havia estudado também em outros momentos o gênero cartaz, até foi uma situação de estudo sobre informações sobre a dengue, né? Então, eles já foram percebendo que tipos de frases precisam ser escritas, né? Que precisam ser frases curtas, chamativas. Como eu devo escrever para que a gente corresponda ao gênero que é o cartaz. Pode passar para o próximo. E aí, isso você vê, um projeto, tanto nós temos o foco, né, de desenvolver essa prevenção, na verdade, essa conscientização, mas também nós estamos desenvolvendo procedimentos de leitura, procedimentos de escrita. Então, vocês viram que eu falei de estratégias de leitura. Então, é um texto literário, muito bem escrito, marcado com recursos linguísticos, então as crianças vão entendendo os episódios da história, a sequência, o conflito, como é resolvido esse conflito, a questão do enredo. Então, o texto literário, ele traz essa possibilidade também, porque a literatura, além de trazer a questão da criatividade, da ludicidade, ela também traz questões humanas. Então, foi rico nesse sentido também. Mas aí, agora, o foco, né, tendo o gênero textual cartaz, era desenvolver procedimentos de escrita. Então, quem é meu interlocutor? Segundo ano. Então, vamos planejar? Então, os procedimentos de escrita, quais são? Planejar, redigir, revisar e passar limpo. Então, foi organizado a sala em duplas. Então, eles já tinham um repertório, né? Como eu falei para vocês, eles já tinham lido esse livro, nós já tínhamos visto vídeos que falavam sobre o abuso sexual. A família já havia ajudado também nessa pesquisa. Então, a gente, agora que já tinha um repertório e eles iam anotando, sabe? Tinha as anotações deles. Agora, a partir de tudo isso que nós temos, dos debates também, agora nós precisamos elaborar um cartaz para o segundo ano. Então, vamos planejar o que vamos escrever? Então, nesse momento, eles planejaram e escreveram, tá? No caderno mesmo deles, olha, e aí, claro, eu ajudando na revisão, olha, essa frase está muito comprida, ou você não quer chamar mais atenção, o que te chamou a atenção? E foi muito interessante. Teve criança que colocou assim: cuidado, ninguém pode tirar sua foto nu, sabe? Com as palavras delas. E em outro momento, esses textos foram revisados, por exemplo, a partir agora do gênero textual. Vocês estão escrevendo conforme tem que ser um texto cartaz? Num outro momento, vamos corrigir pontuação. Não é tudo num dia só, eu vou fazer a revisão com enfoque nas características do gênero, com enfoque na pontuação, na ortografia. Calma. Hoje nós vamos olhar as questões de ortografia, hoje as questões de pontuação. Então, num outro momento, nós tivemos a fase de passar a limpo, que aí seria nos próprios cartazes. Mas para passar também a limpo nos próprios cartazes, nós tivemos que pensar no elemento da ilustração. Que ilustração você vai utilizar no seu cartaz para chamar a atenção de quem vai lê-lo? Então, tanto nas frases, né, de impacto curta, que chame a atenção e dê o recado, né, então eles fizeram até em tópicos, as ilustrações. Então, algumas crianças faziam alguma ilustração com aquele xizinho proibido, sabe, proibido. Muito interessante, assim, tocar em partes do corpo que não deve. Então, assim, bem na linguagem delas mesmo. Pode passar para o próximo, Tayana. E aí, como que foi, então, essa apresentação para o segundo ano? Outro gênero entrou em questão aqui. Então, as crianças se apropriaram do gênero, né, do texto cartaz, né, dessas características de como se elabora esse tipo de texto. E elas foram também desenvolvendo habilidades em relação ao gênero oral
exposição oral, né? Porque elas iriam fazer uma exposição, na verdade, porque elas iriam no segundo ano, né? Eu iria apresentar a história, a contação de história, né? Para o segundo ano, e depois eles viriam, olha, eles queriam fazer a explicação da história a partir dos cartazes deles, e iriam deixar em cada sala, na verdade, não só no segundo ano, os cartazes que eles elaboraram, porque eu tinha uma sala de 30 alunos, então deram mais ou menos alguns 15 grupos. Então deu para espalhar na escola inteira, né, até no pátio. Então eles fizeram um ensaio, já com o cartaz pronto, que é o que a gente faz, né, no seminário, a gente ensaia para apresentar uma comunicação oral, uma exposição oral, um seminário, porque faz parte, né, o aspecto tipológico desse tipo de gênero é expor. Então, elas fizeram um ensaio, até para elas adquirirem confiança, né? E depois que nós fomos para o segundo ano, elas eram crianças do período vespertino, então nós não conseguimos fazer a apresentação no matutino, mas as crianças do matutino viram os cartazes. E aí eu fiz a dramatização e elas apresentaram os cartazes, foram à frente, apresentaram, falaram. Então, nós tivemos até nessa questão, não só do escrever, e para que público que eu vou apresentar, mas como eu devo falar e apresentar, né? Até a postura, apresentar as ideias do cartaz. E depois disso, elas debateram. E foi muito legal que as crianças do segundo ano falaram: ah, eu ouvi essa história, ou eu ouvi esse tema, por conta que eu faço parte do projeto, né, para esses projetos sociais, né, que as crianças fazem, e elas foram falando, debatendo e falando coisas que já ouviram alguém falar, adulto, ou da televisão, e foi muito rico mesmo. O que foi interessante desse projeto, que eu não tinha intenção, não fazia parte, apresentar para as outras salas, mas ele foi tomando uma proporção que nós apresentamos até para o quinto ano para as outras salas, e teve professoras, não todas, mas teve uma professora mesmo, por exemplo, do quinto ano, que quis, a partir da apresentação das crianças do terceiro ano, né, da minha sala, levar as crianças dela na sala de vídeo que tinha na escola, né, de informática, apresentou vídeo para as crianças, debateu o tema com as crianças dela. Então, o interessante, assim, que você tem um objetivo, né? Você faz até um projeto para, né? Eu vou usar tal metodologia, tal objetivo, e ele acabou se ampliando. Então, assim, a escola, pelo menos no período vespertino, falou de prevenção, né? O abuso sexual infantil. Então, já se quebrou aí um tabu para falar de sexualidade. E as crianças do matutino, de certa forma, elas tiveram acesso, né, a essa discussão por meio dos cartazes e com certeza levaram isso para a sala de aula. Outra coisa interessante é que essa temática foi fazendo parte da vida delas no cotidiano da escola mesmo. A gente tinha muitos casos das crianças brincarem e numa brincadeira passar a mão no corpo do outro. Então, eles mesmos foram falando para os outros colegas: olha, você não pode passar a mão na parte íntima de outras pessoas, porque ninguém pode tocar no corpo do outro. Então, elas foram replicando essa ideia e defendendo. Pode passar para o próximo, Tayane. E a avaliação é a última parte do projeto, né, que aí a gente avalia tanto a questão também do próprio tema, né, o que vocês aprenderam com o tema, vocês gostaram de falar sobre o tema, de compartilhar esse tema com outras crianças, né, criança como vocês, mas também avaliação sobre aprendizagem em relação à escrita e à leitura. Né? E aí, né, comparando, olha o rascunho de vocês, olha a produção do cartaz de vocês, olha o quanto vocês aprenderam, né, a escrever, pensaram sobre a escrita, a ortografia, a pontuação e o próprio gênero cartaz. Então, essa avaliação foi em relação tanto à compreensão, né, o desenvolvimento da capacidade leitora e escritora, mas também do desenvolvimento, na verdade, da formação humana deles. Então, isso foi muito legal.
Pode passar para o próximo, Tayana. E esses são alguns livros, né? Não Me Toca, Seu Boboca, Pipi Fifi, dá para trabalhar com crianças bem pequenas. Na verdade, até o Seria Tortanini ele é indicado desde a educação infantil, né? Então, assim, são alguns exemplos de outros livros que podem ser tratados. O próximo, Tayana. Essas são as referências. A Tayana vai passar para o próximo slide e eu gostaria que você abrisse a câmera para a gente... Pode abrir sua câmera. Esse é o meu e-mail, o e-mail da Tayana, quem precisar. Pode fechar o slide, por gentileza, Tayana, para a gente poder... É assim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu e a Tayana estamos à disposição, né? Que vocês tenham um ótimo evento, porque nós estamos na programação de uma das primeiras oficinas do evento, que vocês possam refletir mesmo sobre essas temáticas e a temática do evento, né? Luta e resistência das crianças. Quer dizer, as crianças estão lutando para poder se constituir mesmo, né? Para poder exercer a sua cidadania e principalmente seus direitos, né? Quantas crianças são negados seus direitos, né, Tayana? E aí eu gostaria de passar a palavra para a Tayana, para ela também poder se despedir. E muito obrigada, Tayana, por a sua gentileza de ter aceito o convite, viu? A honra é toda minha, professora. Muito obrigada mais uma vez. É muito, muito legal ver sua exposição e entender como que a gente faz para trabalhar um assunto tão delicado, principalmente no contexto atual, né, como a senhora mencionou. Então, assim, eu fico muito feliz de poder ter contribuído, estou à disposição da senhora e de quem quiser conversar sobre isso. E é isso, aproveitem o evento. Muito obrigada, pessoal. Um beijão, obrigada.